Augusto Pittiá, eu sou um dos sócios proprietários do Cantareira Spa, que espero vocês tenham acompanhado através da filmagem da nossa estrutura. A minha intenção com esse vídeo é estar falando do trabalho do Spa, quais são os seus objetivos, os seus propósitos e o que fazemos. Eu sou médico psiquiatra e nessa medida tenho uma concepção da condição humana na perspectiva da medicina. No entanto, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui verificando que não dá para esgotar o conhecimento do humano exclusivamente através do pensamento clínico. E então foi quando decidimos criar o Cantareira Spa. O nome Cantareira Spa, ele, em verdade, tem algumas ambiguidades. Por exemplo, o trabalho dos spas, em geral, são desenvolvidos através de clínicas endocrinológicas, com uma acentuação muito grande sobre a questão das dietas. E nosso caso aqui, até por força de termos uma formação psicológica, nós temos os eixos de trabalho em cima das condições existenciais das pessoas. Obviamente, sem abandonar os conceitos clínicos com os quais as pessoas hoje são compreendidas, isto é, pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas inseguras, pessoas confusas, pessoas dadas à ingestão de tóxicos como forma de alterar a própria consciência. E então, em cima desses dissabores existenciais é que a gente procura reconduzir as pessoas ao seu verdadeiro equilíbrio. Equilíbrio.
As propostas de atividade do SPA são designadas como programações. As programações visam o equilíbrio psicológico, o relaxamento como fonte de aprendizado e o autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma coisa, inclusive, inovadora, porque desde os gregos, conhece-te a ti mesmo, é uma exigência para que o ser humano dê conta da sua existência. Só que esse si mesmo que é vivido atualmente, sobretudo nas condições pandêmicas, leva as pessoas a viverem verdadeiros dissabores, faltas de sentido, tristezas e aflições originárias da sua maneira de estar em sociedade. Então, as programações que nós desenvolvemos aqui não estão voltadas à hospedagem, nem é uma mera junção de atividades. Nosso grande desafio como técnicos é articular saberes e validações. Se a gente fosse usar um tipo convergente do que fazemos, a gente faz uma medicina integral, isto é, uma medicina que respeita os ambientes acadêmicos associados aos ambientes que são considerados como complementares à atividade médica. Atividade médica. Então, nosso grande desafio é como é que articula química, relaxamento, tai chi chuan, massagens, aromaterapia, e isso é, na verdade, o nosso grande desafio. Como a gente articula saberes? E um dos caminhos que a gente encontrou para a articulação desses saberes é respeitarmos os campos perceptivos que nos constituem, isto é, nós somos, para conhecer a realidade, constituídos de 5 funções. A função olfativa, a função gustativa, a função auditiva, a função tátil e a função visual. Essas 5 percepções norteiam as nossas oficinas, norteiam as nossas práticas diárias. E é isso que fazemos no conjunto das programações do SPA. Isto é, respeitando as condições e as sensopercepções, desenvolvemos formas das pessoas irem na direção de conhecerem a si mesmos, se fortalecerem como pessoas, se reequilibrarem, e óbvio que isso contém uma complexidade enorme e não pode ser feita num tempo muito restrito. As pessoas que aqui vêm e se submetem às programações são aquelas que ficam alguns dias conosco, tem uma convivência conosco. Esse aspecto convivial é também uma maneira da gente aumentar a nossa percepção da existência das pessoas e, eventualmente, das suas insatisfações, das suas queixas e dos seus sofrimentos. Enfim, é uma proposta que é um híbrido de questões de natureza clínica com questões de natureza existencial e de natureza psicológica. O nosso referencial é num psicólogo suíço que se chama Carl Gustav Jung,
E isso também é importante de ter como referência, porque nosso grande desafio é como é que articula o conhecimento do corpo, o conhecimento do cérebro, o conhecimento da mente e o conhecimento do espírito. A complexidade dessas pautas é de tal ordem que a grande questão que nos resta é como que articula todos esses saberes, sem desprestigiar ninguém, fazendo uma convivência de saberes, articulando modos de conhecimento. Por isso que a gente valida tudo que hoje é compreendido como técnicas terapêuticas complementares à atividade médica sensu estrito. Então o SPA ele desenvolve programas que afetam a questão do paladar no sentido de ter uma cozinha simples apoiada na nutrição funcional. As questões olfativas dizem respeito às nossas práticas em cima dos conhecimentos da aromaterapia, por isso temos saunas. O nosso conhecimento tátil diz respeito às questões de massagem, com todos os seus repertórios de massagem, associado aos banhos e às hidroterapias, que também tem um repertório enorme. As questões acústicas são tratadas em oficinas específicas que respeitam a questão da musicoterapia. E, finalmente, as questões visuais estão ligadas à maneira pela qual a gente elabora imaginações ativas, tem construção de visões acerca do próprio modo de funcionar mental, e isso é o eixo do nosso trabalho. Em síntese, em resumo, para não me estender muito na apresentação desse nosso trabalho, quero dizer que nosso interesse é quem são as pessoas que podem aumentar o conhecimento delas em relação às outras pessoas e em relação a si mesmas. E esse é o nosso desafio de prática e é o desafio das pessoas para encontrarem fortalecimento, equilibração e autoconhecimento. É apenas isso que eu quero dizer de maneira muito genérica sobre o que fazemos aqui e os nossos desafios. Muito obrigado, até uma outra oportunidade.